Bom dia, e sobre os últimos acontecimentos aqui no Distrito Federal, eu converso agora com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor concorda, como disse aí o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que a renúncia de Paulo Otávio é mais um item que confirma a necessidade de intervenção federal aqui no DF? Não tem dúvida que gerou mais uma instabilidade, então é mais um elemento, mais um indício que vai estar presente no momento que os ministros do Supremo refletirem sobre a necessidade ou não de intervenção do DF. Então eu diria que acrescentou mais um ponto. O fato do governador interino agora, Wilson Lima, não ser envolvido, pelo menos não estar envolvido em nenhum escândalo de corrupção até o momento, isso não facilitaria a sua permanência aqui no governo? Eu diria que ele vai ter uma base de apoio limitada. A oposição, especialmente o PT e o PDT, já deixaram claro que não pretendem entrar em um governo de coalizão. E a base principal deles são justamente aqueles deputados que são chamados mensaleiros, né? A gente não pode esquecer que a primeira ação dele, uma das primeiras ações dele, enquanto que presidente da Câmara do Distrito Federal, da Câmara Estadual, foi justamente questionar a decisão do juiz que havia afastado aqueles 8 deputados, né, acusados de participarem do esquema de corrupção, de votar na questão do impeachment do governador eleito Arruda. Ele questionou juridicamente, foi até o Supremo, perdeu, mas ele fez uma defesa desses deputados. Então ele acabou se associando politicamente a eles. Então a base principal de atuação dele na Câmara Estadual serão esses deputados. Quer dizer, na prática, então, nada muda, a estabilidade continua. O grupo de poder que chegou e assumiu a direção do governo federal em 2006 é exatamente o mesmo. Ele é um representante desse grupo e ele foi escolhido pelo governador eleito Arruda para concorrer na Câmara Estadual para substituir o deputado Leonardo Prudente, que renunciou. Ou seja, ele é um aliado político do governador Arruda. Agora, em toda essa movimentação, em toda essa crise, a gente percebeu aí que apenas um partido se movimentou para pelo menos pressionar pela saída ou pela expulsão de políticos envolvidos, que foi o Democratas. Outros deputados distritais, o deputado Leonardo Prudente, que era do Democratas, a deputada Euridice Brito, do PMDB, e o deputado Júnior Brunelli, do PSC, que foram gravados, recebendo dinheiro, não aconteceu nada com eles. Eles não renunciaram, eles não perderam o mandato, não perderam o cargo, a legenda, aliás. Não era hora do partido também se movimentar, desses partidos se movimentarem para alguma coisa? Realmente, de fato, é surpreendente que apenas um dos partidos, que foi os Democratas, né, pediram a desfiliação sob ameaça de expulsão, e os outros 2 partidos, nominalmente, o PMDB e o PSC, não fizeram nada, né? Então, eles realmente uma atitude muito dúbia. Isso dá a entender que o PMDB nacional é conivente ou apoia a atuação desses 2 deputados, não é verdade? E mesmo no caso do DEM, o que me surpreende é que há decisões já do TSE que entendem que o mandato não pertence ao deputado, pertence ao partido. Então, é interessante observar que os democratas ficaram satisfeitos com a desfiliação. Ou seja, em nenhum momento eles questionaram a atuação desse parlamentar, nem tentaram ingressar na justiça com a obtenção desse mandato para um possível suplente. Ou seja, a impressão que dá é que realmente, mesmo no caso do DEM, que pediu a desfiliação, ele não foi além disso, né? Simplesmente pediu para sair, para não associar esse deputado com um partido. Embora ele tenha sido eleito por esse partido, ele não fez mais nada. Bom, doutor Ricardo, amanhã o STF deve julgar o pedido de habeas corpus do governador licenciado José Roberto Arruda. Se o STF conceder, ele pode voltar ao governo do Distrito Federal. Se não conceder, ele cumpre o resto dos 30 dias na cadeia e depois também pode voltar ao governo. Ele disse que não renuncia. Como é que o senhor avalia agora o futuro do DF? Realmente o Distrito Federal está passando, talvez, pela sua maior crise política desde a fundação e com a autonomia, né, que ele recebeu no final dos anos 80, e é impressionante realmente a resistência dos políticos a admitirem seus erros, né? Até o próprio governador eleito Arruda fez um discurso que perdoava os seus adversários, né, pelas acusações que foram feitas contra ele, mas eu acho interessante, assim, me surpreende, né, que de todos os envolvidos até agora, houve apenas uma renúncia definitiva, que foi a do vice-governador. Eu esperava um pouco mais, mas infelizmente dignidade não está à venda nos bares, nos supermercados, né? Então as pessoas não estão comprando. Mas talvez seja o momento do governador eleito Arruda, dependendo do resultado do habeas corpus, né? Se for negativo, como eu acredito que vai ser, dele fazer uma reflexão se não chegou o momento de renunciar. Ok, doutor Ricardo Caldas, obrigada pela sua participação.